Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química e na aula de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio químico, equilíbrio iônico de ácidos e bases. Então, bora lá! Seguinte, se você está aqui, você já tem que saber toda a introdução sobre equilíbrio químico, porque a gente ainda está falando de equilíbrio químico aqui, só que aplicado para reações envolvendo íons, por isso equilíbrio iônico. Então, o estudo de equilíbrio iônico é semelhante ao estudo de equilíbrio químico. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Qual que é a diferença? O equilíbrio iônico é equilíbrio químico, o estudo do equilíbrio químico em reações que têm íons, beleza? Em reações que ocorre a formação de íons. E nós vamos nessa aula dar atenção a dois tipos dessa reação, que são as reações que envolvem ácidos e bases. Tudo bem? Então, se você ainda não sabe nada sobre equilíbrio químico, você volta e vê as aulas anteriores, tá? Porque você tem que ter uma noção de equilíbrio químico para entender o que eu estou falando aqui. Você tem que saber o que é equilíbrio químico, o que é o estado de equilíbrio, quais reações que chegam ao estado de equilíbrio, reações reversíveis, como que eu calculo a constante de equilíbrio para uma reação e quais são os fatores que podem deslocar o equilíbrio. Agora, se você já sabe tudo isso que eu acabei de falar, você pode prosseguir e vamos estudar o equilíbrio iônico de ácidos e bases. Primeira coisa que eu vou comentar com vocês, a gente só pode fazer esse estudo, formular esse estudo do equilíbrio iônico em ácidos e bases para ácidos e bases fracos. Então eu coloquei aqui, ó, isso aqui é estudado apenas para ácidos e bases fracos. Por quê? Apenas ácidos e bases fracos que fazem reações de ionização ou dissociação, que fazem reações que formam íons e que essas reações são reversíveis. E para uma reação atingir o equilíbrio químico, ela tem que ser reversível, né? A gente já discutiu isso. Então, ácidos e bases fortes não fazem reações reversíveis e, portanto, não chegam no estado de equilíbrio, e, portanto, a gente não vai estudar isso aqui. Só vamos estudar esse tipo de reação para ácidos e bases fracos, que sofrem reações de ionização ou dissociação reversíveis e que, portanto, chegam no estado de equilíbrio que a gente pode estudar. Então, beleza. Que reações são essas, professor, de ácidos e bases envolvendo íons? São as reações de ionização do ácido e dissociação da base. Então, se você lembra um pouco sobre ácidos e bases, você lembra que existe uma teoria, a teoria de Arrhenius, que diz que ácido é toda substância que libera H+ em água e base é toda substância que libera OH- em água. Então eu coloquei aqui duas reações genéricas para vocês de ionização do ácido e dissociação da base fraco, portanto reversíveis, por isso eu coloquei a seta dupla aqui. Então o ácido em água ele libera H+ e o ânion dele menos. E uma base em água libera OH- e o cátion dela, que em geral é um metal, mais positivo. Então são reações reversíveis que atingem o equilíbrio químico e que envolvem a formação de íons. Portanto, esse estudo do equilíbrio químico dessas reações a gente vai chamar de equilíbrio iônico, porque é o estudo de equilíbrio químico em reações que envolvem a formação de íons. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa de equilíbrio químico, só que tem íon. Essa é a única diferença, tá? E se, professor, existem outras várias reações que formam íons, não existem? Existem. E ali também pode ser aplicado o estudo de equilíbrio iônico? Pode. Mas, aqui no ensino médio, a gente vai começar estudando equilíbrio iônico para esse tipo de reação aqui. De ionização de ácidos e de dissociação de bases. Tudo bem? A gente vai começar a estudar por aqui porque são reações muito clássicas, né? São as primeiras reações, as reações mais básicas, mais clássicas que cabe esse estudo de equilíbrio iônico. Então, por isso que a gente vai focar aqui e estudar só esse tipo de reação que formam íons. Tudo bem? Estudaremos também a reação de autoionização da água, que também é um equilíbrio iônico, que também forma íons, ok? Então, tudo bem. Então, aqui as reações. Vou já dar uma observação, né? Que é uma questão chamada de efeito do íon comum. O que é o efeito do íon comum? O efeito do íon comum é o efeito causado em uma reação de ionização do ácido ou de dissociação da base, quando você adiciona a essas soluções um sal contendo o mesmo íon, né? Que o formado pelo ácido ou pela base. Por isso, íon comum, íon em comum. Então, vamos supor que eu adiciono a essa solução, né, do ácido um sal
que tem esse ion, que tem essa parcela aqui, este ânion a menos. O que vai acontecer? Já estudamos isso. Se eu adicionar um sal que tem um a menos, a concentração do a menos vai aumentar e isso vai fazer com que o equilíbrio se desloque no sentido inverso. Gente, se você não entendeu isso, você precisa assistir a aula de deslocamento de equilíbrio antes, ok? E aí vai deslocar no sentido inverso, tudo bem? Então, esse é o efeito do íon comum. O efeito do íon comum, se você quiser, pode anotar aí no seu caderninho, né? Sempre papel e caneta na mão. O efeito do íon comum é o efeito ocasionado em uma reação, né, de dissociação de base ou ionização do ácido, quando eu adiciono um sal que tem um íon em comum com o produzido. Isso sempre faz com que a minha reação se desloque no sentido inverso, formando mais ácido ou mais base, né? E, portanto, consumindo mais H+, ok? Ou consumindo mais OH-. Beleza, gente? Então, ele vai atrapalhar a adição de um íon em comum, atrapalha essa reação a se processar no sentido direto, já que desloca ela no sentido inverso. Tudo bem, gente? Beleza, então dito isso, vamos lá. O que a gente pode estudar? Quais grandezas que existem para a gente estudar dentro do equilíbrio iônico para essas reações? Existem duas grandezas importantes da gente ressaltar aqui. A primeira é a chamada de grau de ionização, que é o alfa. O que é o grau de ionização? Se você lembra do estudo de ácidos e bases, a gente discutiu isso lá, né? O grau de ionização era uma das coisas que a gente podia determinar a força de um ácido ou de uma base. O grau de ionização ele é o número de moléculas ionizadas, o número de moléculas que sofreram essa ionização, essa dissociação, essa formação de íons, dividido pelo número de moléculas total, tá? Normalmente, esse resultado é dado em porcentagem. Ele é dado em decimal. Se você multiplicar por 100, você dá esse resultado em porcentagem, né? O alfa sempre vai ter um número entre 0 e 1, porque no máximo o número de moléculas ionizadas vai ser igual ao total que você colocou lá. Então, o maior resultado aqui é 1. E como tudo que sempre dá entre 0 e 1, a gente gosta de mostrar em porcentagem. Então, número de moléculas ionizadas pelo total é o alfa, grau de ionização. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que mais forte é o ácido ou a base, ok? E esse resultado, se você multiplicar por 100, você expressa ele em porcentagem, que é muito utilizado, muito comum. A segunda grandeza importante é a constante de ionização, que a gente chama de KI. Lembra que K é constante de equilíbrio. Esse I significa que ela é de ionização. Lembra que sempre tinha esse termo, né? Kc era na concentração, Kp era na pressão. Temos aqui o KI, que é com base na ionização. E nós temos dois tipos de constante de ionização para esses casos, que é a constante de ionização do ácido, caso você esteja falando da ionização de um ácido, que a gente chama de Ka, A de ácido, ou a constante de ionização de uma base, caso você esteja trabalhando com a reação envolvendo uma base, que a gente chama de Kb, B de base, ok? Então, olha só, eu simplesmente apliquei aqui o Kc, estruturei a fórmula do Kc, para a reação de ionização do ácido e de dissociação da base. Então, olha só, produtos sobre reagente. Tá aqui. Gente, isso aqui a gente já aprendeu. Isso aqui nada mais é do que a constante de equilíbrio, o Kc, aplicado para essa reação aqui de ionização do ácido. A gente chama de Ka, constante de ionização do ácido. A constante de equilíbrio aplicada para essa reação. E o Kb, a mesma coisa. Produtos sobre reagentes. Por que eu não coloquei o denominador os reagentes aqui? Porque, em geral, bases são sólidas. Se fosse aquosa ou gasosa, né? Você colocaria aqui. Lembra que no Kc só entram substâncias aquosas ou gasosas. Mas em geral são sólidas, então em geral não aparecem na fórmula do Kb. Tudo bem, gente? São levadas em conta as mesmas considerações que a gente fazia para constante de equilíbrio quando a gente estudou isso. Então temos aqui a constante do ácido e da base. Existe um cálculo muito comum que é o do pKa ou do pKb. Sempre que tiver um P na química, quer dizer que é o menos o log desta quantidade. Eu sei que vocês talvez não gostem muito de log, mas ele aparece um pouco aqui pra gente. Então existe uma grandeza relacionada do Ka, que é o pKa, que é menos o log do valor de Ka. E o pKb, que é menos o log do valor de Kb. Percebe que esses logs não têm base
a base dele não é mostrada, isso significa que a base dele é 10. Então, se ele te der o valor, você pode facilmente, do KA, você pode facilmente calcular o pKa aplicando nessa formulinha, ou o KB do PKB nessa formulinha aqui, sem problema nenhum, tá? Se você não lembra como aplica log, sugiro que você pegue um livro de matemática, relembre as propriedades de log. Qualquer coisa pode me perguntar aí nos comentários, que eu respondo vocês. Se eu ver que está gerando muitas dúvidas, posso até fazer uma aula sobre isso. Mas se você dá uma olhadinha em como que aplica log, você vai aplicar facilmente aqui. Tudo bem? Observação final aí, ó, que muitos exercícios pedem. Quanto mais forte é o ácido, maior vai ser o valor do Ka dele. Porque quanto mais forte, quer dizer que mais H+ ele liberou. Então esse valor aqui de cima é muito alto. Então o Ka vai dar um valor muito alto. E o pKa vai dar um valor muito baixo, tá? Porque Ka e pKa são inversamente proporcionais. Quanto maior um, menor o outro, ok? Então quanto mais forte o ácido, maior o valor do pKa, do Ka, menor o valor do pKa. E quanto mais forte a base, maior o valor do Kb de base, menor o valor do pKb. Tudo bem, gente? Eu vejo muitos exercícios, passei isso aqui para vocês porque eu vejo muitos exercícios que te dão os valores de Ka, ou de pKa, ou de Kb, ou de pKb, e pede simplesmente para você dizer qual é o ácido mais forte, ou qual é a base mais forte ou mais fraca, né? Ou colocar os ácidos e bases em ordem crescente de acidez, de força, ok? Então é só você ver os valores do pKa ou do Ka dele e ordenar eles. Quanto maior o valor do Ka, mais forte que é o ácido, então você ordena em ordem crescente. Quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido. Aí você ordenaria em ordem decrescente, né? Se quiser que a força vá subindo. Tudo bem, gente? Então, isso que eu queria comentar hoje aqui com vocês, né? Bem rapidamente, bem facilmente. Não há muito o que falar realmente nesse assunto, porque a gente já estudou equilíbrio químico e isso nada mais é do que equilíbrio químico aplicado para reações de ionização do ácido e dissociação da base. Tudo bem? Tentem puxar exercícios, fazer exercícios sobre essa questão. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo vocês. E acredito que seja isso. Um beijão para vocês, obrigado e até a próxima.